Hoje a gente vai falar sobre saúde mental e a nossa relação com o dinheiro, né? E para eu conseguir falar sobre esse assunto, eu vou ter que mostrar como as coisas funcionam, né? Como é que é esse sistema econômico, como que a gente está inserido nesse sistema e como que a gente interage nesse meio, né? É um assunto que as pessoas normalmente elas não se interessam muito por isso, é difícil você ver assim muitos temas, muitas pessoas querendo ensinar sobre esse assunto, se não for por algo que não é muito real. Então, assim, a verdade sobre como as coisas realmente funcionam, ela não está assim tão clara. Então, o assunto de hoje, ele é um pouquinho mais... eu vou aprofundar um pouquinho, né, um pouquinho mais tecnicamente, mas vocês podem estar me perguntando a hora. E antes de iniciar também, para deixar bem claro que essa aula ela não tem nenhum viés ideológico, né? Vocês talvez vão me ouvir falar sobre algumas questões e vão relacionar com, isso é socialismo, isso é capitalismo, isso é fulano, isso é ciclano, não tem nada sobre isso, vocês vão entender por quê. Então, não é ideológico, né? Não é ideológico, não é religioso, não é nada disso. A gente vai olhar como que as coisas realmente funcionam e como que o nosso comportamento humano dentro desse sistema, da forma como ele é e como a gente interage, nos adoece. Então, vamos lá. Para a gente começar essa aula, eu só quero relembrar alguns pontos da aula anterior, porque ela faz um link, né? Na aula passada, a gente falou, então, sobre trabalho, e por meio do trabalho é que a gente transita nesse meio econômico, né, onde a gente recebe recursos financeiros, onde a gente sempre está ali num processo de produção e consumo, então tem tudo a ver com o assunto da semana passada, com o assunto de hoje, para a gente fechar esse tema, esse eixo desse tema, né? Então, a gente falou sobre o que é ter saúde mental e que, na verdade, não é. Saúde mental não está ligado a você ter saúde mental com ter coisas, ter dentro, ter isso, ter aquilo, enfim. Ele está muito mais além do que isso. Então, a gente falou na semana passada sobre isso e a gente mostrou como que isso afeta os nossos ambientes de trabalho. Então, pelo feedback de vocês também já estão tendo uma percepção de que não é aquilo, não é só aquilo que está sendo falado nas mídias, enfim, sobre saúde mental no trabalho, né? Vai mais além. A gente explorou ali um pouquinho sobre o que as empresas vieram fazendo nos últimos anos e que, enfim, são assuntos rasos que estão sendo trabalhados na maioria das vezes e que a coisa não evolui, não se desenvolve, né? As questões, então, também das estruturas de trabalho que a gente está inserido, né? Essa estrutura que eu apresentei na semana passada, que é uma estrutura piramidal de organização de trabalho, ela é uma pirâmide dentro de outra pirâmide maior que eu vou mostrar hoje. Então, são estruturas que precisam ser quebradas dentro da nossa mente para a gente olhar para fora delas, para a gente conseguir olhar para a gente. Olha só. Também a gente falou um pouquinho sobre o mundo que a gente está hoje vivenciando, questões de ansiedade, depressão. Lembra que eu mencionei sobre alguns temas como o VUCA, o Dubani, né, para poder exemplificar ali, numa forma mais conceitual, tudo que a gente veio vivendo há milhares de anos e que se acumulou e que agora está aí estourando, né? Todo mundo está nesse mundo ansioso. Eu também trouxe questões a respeito de carreira, liderança, né, que fui desmistificando um pouco isso, porque também são estruturas criadas dentro desses ambientes organizacionais que foram sendo construídos ao longo do tempo, que agora eles caem um pouquinho por terra, porque elas não se conectam mais com o mundo que a gente está começando a organizar a partir de agora. E, no final, a gente também propôs, então, ali um olhar, né, para esses trabalhos, os nossos trabalhos, os projetos que a gente tem hoje na sociedade, né, aquilo que a gente desenvolve, como nós nos desenvolvemos e como nós produzimos, através do nosso trabalho, entregamos algo para o outro, para a gente poder repensar isso, poder se alinhar mais com o nosso interno e poder fazer um trabalho mais verdadeiro e mais alinhado com a gente. Bom, então,
eu vou entrar agora num assunto a respeito do sistema econômico e a respeito da relação com o dinheiro, para a gente poder, então, lá no final, fechar esse pacote aí de uma nova forma de trabalhar e uma nova forma de poder se desenvolver. Bom, então, assim, ó, começando pelo conceito, né? O que é o sistema econômico? Então, um sistema econômico, esse sistema econômico, o sistema econômico, ele é a forma como a gente produz bens e serviços, produtos e serviços, e como que a gente distribui isso entre a sociedade. Isso é o conceito de economia, de sistema econômico, né? A questão é o que a gente está vivenciando, né? Para quem observa, né? Talvez alguns percebam isso, outros não, é um pouquinho mais difícil da gente perceber isso, mas hoje a gente pode tomar como fazer uma analogia com o sistema econômico que a gente vivencia, ele é um sistema análogo a uma pirâmide financeira. O que é uma pirâmide financeira? Pirâmides são assim, para elas funcionarem, elas existem em muitas formas, né? Mas o conceito dela é assim, para ela funcionar e para quem está acima ganhe dinheiro ou ganhe algum lucro ou qualquer coisa do tipo, você precisa ter pessoas sempre entrando nessa pirâmide para ela continuar funcionando. Isso é uma pirâmide financeira. E aí eu vou explicar por que o nosso sistema econômico é análogo a uma pirâmide financeira. Primeiro aspecto, né, que se alinha com essa lógica. Nós temos uma necessidade de crescimento populacional, ou seja, precisam nascer mais pessoas do que pessoas desencarnarem. A gente precisa de crescimento populacional. Algo que vocês podem observar que está acontecendo, né? Em algumas regiões na Europa, a gente sabe que na Europa está acontecendo um processo de envelhecimento populacional. Então, as pessoas estão deixando de ter filhos, a população está envelhecendo, conforme elas vão desencarnando, né? Vão saindo. As cidades, aquilo que foi construído, aquilo que está ali montado, começa a ruir. Então, na Europa, existem algumas cidades que estão pagando, por exemplo, pessoas para virem morar nessas cidades que estão envelhecendo, mas que precisam ser pessoas jovens, com potencial para ter filhos, enfim, tem vários critérios ali que você precisa atender para você ter alguns benefícios, como ter uma casa com custo muito baixo, ou ter algum tipo de renda, ou alguma ajuda familiar, alguma ajuda de custo, enfim. Isso é o que acontece, né, quando um sistema ele é baseado em crescimento populacional, e aí quando uma região começa a envelhecer, ela começa a se destruir. E aí começam a surgir esses incentivos, né? Só para vocês terem também uma noção com relação a esse crescimento populacional, até 1800, né, no século XVIII, século XIX, a população do mundo era de 1 bilhão. Então, há 226 anos, a população era de 1 bilhão, e hoje a gente está numa população de 8 bilhões. Então, a gente aumentou 7 bilhões em 200 e poucos anos. Então, foi uma expansão populacional muito grande. Então, antes já existia esse estímulo de crescimento populacional, mas o sistema econômico naquela época, como ele não era ainda industrializado, ele não comportava certos crescimentos nessa magnitude. E aí, com a Revolução Industrial, principalmente ali no século XVIII, XIX, então houve um boom de crescimento populacional. E aí, esse sistema, ele também precisa de um consumo crescente. A gente vai falar bastante hoje sobre consumo. Porque o consumo, dentro de uma pirâmide, de um sistema econômico que ele é mais um sistema de consumo do que um sistema econômico, né? Vocês vão entender por que depois, mas ele precisa incessantemente de consumo, porque senão ele destrói, ele não funciona mais, né? Tanto é que a população aí em algumas regiões vai diminuindo e os governos locais, enfim, eles ficam atrás de pessoas para poderem manter aquele sistema. Então, precisa de um consumo crescente.
a necessidade de endividamento para maior crescimento, isso aqui eu vou detalhar um pouquinho depois, mas só para poder dar esse resumo aqui, nos anos 70, né, por volta dos anos 70, houve uma expansão muito grande de crédito, e a gente teve uma virada da lógica do sistema financeiro e como que a gente começou a trabalhar com o dinheiro, onde a gente passou a ter essa lógica de ter que se endividar para poder crescer. Então, cidades, estados, países, nações, o mundo inteiro precisou se endividar para que a gente pudesse crescer. Tamanha o crescimento populacional que foi, né, que aconteceu com esses 7 bilhões de pessoas que cresceram, que o sistema não comportava mais e precisou ter esse processo de endividamento. Dentro desse sistema econômico que a gente vivencia, e aqui eu estou falando desse sistema econômico do mundo inteiro, tá? Não é o sistema econômico do Brasil, é um sistema econômico no mundo inteiro. E aí as nações, elas trabalham dentro desse sistema. Existe uma necessidade de algumas bolhas especulativas, né? Elas surgem dentro desse sistema, que da forma como ele está montado e projetado, surgem esses movimentos de bolhas, acontece muito no ramo imobiliário, vou explicar depois um pouquinho também como que isso afeta a gente, e que basicamente bolhas especulativas, elas nascem com uma necessidade de lucro, de um lucro acima daquilo que é real, né? Então, se é uma especulação que acontece dentro de um ramo, onde se elevam os preços de determinadas coisas, as pessoas consomem aquilo para que se haja um movimento de lucro que é fora da realidade. E isso afeta muita gente. E aí, só retomando também o que eu falei antes, né? Não importa se é sistema capitalista, se é sistema socialista, se é o liberalismo, não importa. Mudam as formas, mas o sistema é o mesmo. Tá? Isso a gente vai, lá no final, a gente vai estar bem ajeitado, bem acertado com relação a esse conceito. Existem algumas pirâmides menores dentro dessa pirâmide maior, né? Uma delas é o trabalho, que eu expliquei na aula passada. Outra que vocês podem também perceber é a previdência social. Então, hoje, para você conseguir pagar a aposentadoria para quem está se aposentando hoje, você precisa que pessoas entrem no mercado de trabalho, paguem lá o INSS para poder bancar essas pessoas que estão aposentadas hoje. Isso é um sistema de pirâmide, né? E ela tem muitos problemas, né? É um sistema que vai falhar quando parar de entrar pessoas novas nesse modelo. E aí a gente tem que fazer uma reflexão, né? Dando esse breve resumo aqui desse sistema econômico que a gente vive, que a gente vai detalhar um pouco, um dado que saiu recentemente a respeito da proporção de riqueza entre as pessoas, né? Que chegou no recorde em 2025, onde 10% da população do mundo detém 75% da riqueza global. Então, a distribuição está completamente equivocada, certo? É um sistema que deveria distribuir bens e serviços, produção, consumo. Mas essa distribuição, ela está completamente equivocada. A gente vai detalhar isso, vocês vão entender. E a riqueza global, né, a gente vai mostrar aqui alguns pontos, mas riqueza global são os bens, né, a gente tem imóveis, tem terras, tem empresas, tem dinheiro que está na conta, enfim, tudo isso faz parte dessa riqueza. Então, você imagina, 75% na mão de 10% da população, se a gente está com 8 bilhões de pessoas, 800 milhões, estão aí com 75%. O restante, a gente vai ver depois como é que tá. E aí, para fechar esse assunto e a gente começar a detalhar, né, a gente precisa entender que esse sistema econômico, da forma como a gente interage com ele sendo algo que é insustentável, vai depender muito da gente, de uma mudança de comportamento que a gente vai construir hoje, para que a gente pare de sofrer as consequências de um sistema como esse. A gente começa a olhar um pouquinho para fora, tomar decisões mais conscientes a partir desse treinamento. Espero que, né, se abra mais essa visão sobre como as coisas funcionam, para que nós possamos mudar um pouquinho, a partir do nosso comportamento, toda essa estrutura.